Caso Lucélia Rodrigues, ela foi torturada pela madrasta e sobreviveu para contar o que Jesus fez na vida dela. Presta atenção, gente, o testemunho da Lucélia, e apareceu até na televisão, foi muito forte, muitos vão se lembrar, e eu vou contar na primeira pessoa, como se fosse ela, ok? Vamos lá. Eu passava dias alternados na casa do meu pai e da minha mãe. Mas quando a minha mãe se mudou para um bairro distante, eu e os meus irmãos decidimos morar com o meu pai. Aos 9 anos, eu fui morar com a minha mãe, em um barracão de 2 cômodos. E a gente enfrentava muita dificuldade ali, né? Dificuldade financeira. E nós conhecemos uma empresária muito bem sucedida. E quando ela viu a nossa situação, ela pediu para que eu passasse uma semana na casa dela. Depois dessa semana, ela se ofereceu para minha mãe, para eu morar com ela, se a minha mãe deixava eu morar com ela, né? Pretendendo me dar um futuro melhor. E aí, no início, eu fui bem tratada, com roupas novas. Ela me levava no salão de cabeleireiro, matriculada numa escola particular. Só que com o tempo, a empresária começou a mudar o comportamento dela. E ela se transformou numa pessoa que eu não reconhecia, gente. Ela se transformou em uma mulher que eu não conseguia reconhecer. Não foi a mulher que pediu para me adotar, né? Não foi a mulher que me levou no salão para me arrumar. E ela começou a me maltratar de todas as formas possíveis. Todas aquelas barbaridades que vocês já viram na televisão são verdade. É a minha vida. E há ainda mais do que eu não falei em rede nacional. Então aquela mulher, ela mudou. Ela fazia muitas coisas comigo. Ela me... de diversas formas possíveis, todos os dias. Chegou uma época que ela fazia isso diariamente. Era diária. Queridos, ela fazia tanta coisa comigo, assim, que eu nem sei como falar. Daqui a pouco eu vou citar algumas coisas que ela fazia. Mas ela fez algo que mudou a minha história. Todos os dias, quando ela me batia, quando ela me... havia uma sequência para esses atos. No final de tudo, ela fazia algo que mudou a minha história. Todos os dias. No dia 15 de março de 2008, ela me acorda nas escadas, onde ela costumava me colocar. Era uma escada que tinha acesso à parte superior da cobertura onde a gente morava. Ela me prendia ali com as mãos erguidas para cima, assim. Ela amorteceu a minha boca com um pedaço de pano velho, enrolado com pimenta e preso com esparadrapo. As minhas mãos, elas estavam na escada com um cadeado. E assim ela me deixou. Tem palavras que eu não posso falar aqui, tá, gente? Por isso eu falo assim, mas aí eu vou colocar a legenda para vocês, se vocês não entenderem. No dia 15 de março de 2008, ela me colocou nas escadas por volta das 8 horas da manhã. Eu lembro da hora porque havia um relógio na parede e eu conseguia ver. Todos os dias eu era obrigada a ler a palavra do Senhor. Isso mudou a minha vida. O que eu disse que mudou a minha vida foi isso. Eu lia a Bíblia em voz alta. Eu lia a história de Jó. Jó sofreu muito, perdeu tudo. Mas mesmo na dor, ele proclamava o quê? Eu sei que o meu Redentor vive. E foi assim que eu aprendi a orar, irmão. Vocês acreditam nisso? Eu aprendi a orar. Eu vou contar algumas coisas que ela fazia ao decorrer dos dias. Tinha um tanque de lavar roupa ali. Nesse tanque, ela enchia o tanque de água, atrás com uma corda, segurando a minha cabeça ali dentro. A hora que via que eu não tinha mais força, ela tirava. Eu dava aquela respirada, ela enfiava de novo. E fazia isso por várias vezes. Ela passava pimenta no meu rosto, enfiava pimenta dentro do meu ouvido. O meu rosto ficava o dia inteiro ardendo, aquela pimenta na minha boca. Numa dessas portas foi tirado os dedos da minha mão, das minhas mãos e dos meus pés. Eu perdi todas as minhas unhas das mãos e todas as minhas unhas dos pés. Eu tenho esse dedo menor por causa disso. A hora que ela pede para que eu coloque o dedo ali, ela vai e fecha a porta para esmagar meu dedo. Ela fecha com tanta força que o dedo cai no chão, junto com a unha e o pedaço do dedo grudado. Irmãos, assim, vocês não têm noção que dor é essa. Até quem já apertou o dedo na porta não tem noção do que eu tô falando. Sabe por quê? Porque você apertou uma vez e foi cuidar para sarar, né? Pois é. Ela apertava hoje e amanhã ela apertava de novo. Depois de amanhã ela apertava de novo. Depois de amanhã ela apertava de novo. E não tinha que cuidar. Quando ela abriu a porta, que os meus dedos esmagaram, eu pulava, assim, pulava de dor. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu pé, onde ela enfiou no meu pé. Eu tenho uma cicatriz aqui nas costas, onde tenho marcas de quebraduras no meu corpo, onde ela pegava um ferro de passar roupa, ela esquentava e ela punha na tomada e vinha passando na minha pele. Assim, uma vez ela me deu 70 palmadas na cabeça, 60 no nariz, no estômago, e eu lembro a quantidade, porque eu fui obrigada a contar uma por uma daquelas pancadas. Eu nunca esqueci esse número. Tinha um cachorrinho lá naquela casa,
e eu era obrigada a comer o que aquele animal fazia. A urina que ele fazia no chão, eu tinha que ajoelhar, e ela fazia eu lamber a urina, comer o cocô dele, e ela me obrigava a comer, né? Eu tinha um dente na frente, onde o maior período que eu fiquei presa nas escadas foram 12 horas, sem comer, sem beber nada. Mãos para cima, ela colocava saco plástico na cabeça, ia colocando sacolas na cabeça, me amarrava a ponta, e ali eu ficava sem ar, querendo respirar. Quando ela via, assim, que ela tirava a sacola da minha cabeça. Aquela mulher me deixava até 3 dias sem comer nada. Eu cheguei a ficar 3 dias sem comer, sem beber. Conforme ela foi fazendo isso, várias vezes me deixando 3 dias sem comer nada, eu louvo a Jesus pela vida daquele cachorro. Me alimentava da ração do cachorro. Ela me proibia de tomar banho, me proibia de escovar os dentes, me proibia de tomar água. Quando eu sentia sede, eu fazia xixi no balde e tomava a minha própria urina. Eu dormia no chão. Eu deitava assim, por 2 horas, umas 2 horas da manhã, e acordava às 6 da manhã, todo dia. Eu tinha que deitar 2 para acordar às 6. Por muitas vezes, eu limpando os móveis da casa, cuidando ali da casa, eu caía no sono limpando as coisas. Eu debruçava em algum móvel e dormia. Eu era acordada, passando pimenta nos meus olhos. Mas chegou o dia em que o Senhor colocou um ponto final nisso, e que o Senhor disse, chega, acabou. E o Senhor me fez uma promessa um dia. Ele colocou um ponto final, e ele me prometeu que ele faria de mim como uma águia. Ele me levaria em lugares altos. E eu fechei os olhos e eu dormi de novo. Parecia que eu tinha dormido umas 3, 4 horas. Mas de repente eu acordei, assustada. Olhei no relógio que marcava 10h25 da manhã. Tinha passado 3 minutos só. Então começaram a, de repente, gritar o meu nome na porta. Uma mulher estava gritando e de repente a porta se abriu e ela entrou correndo. E eu vi aquela cena, ela gritou, meu Deus, tem uma menina presa aqui. E eu olhei para ela e eu vi que ela segurava um papel com o nome Polícia Civil. Isso me fez entrar em desespero. Eles tiraram a mordaça da minha boca e eu comecei a gritar pedindo para que eles fossem embora. Eu dizia que eu não tinha chamado eles ali, que eles fossem embora. Eu e a minha família, a gente morreria, porque a empresária tinha ameaçado matar os meus pais e os meus irmãos se eu denunciasse ou saísse da casa. Então foram quase 2 anos de sofrimento e medo. Medo, que o inimigo queria que eu sentisse para me fazer calar e sofrer mais. Mas eu quero dizer que, apesar do medo que o inimigo tentava impor, Jesus veio para tirar todo o medo e oferecer vida em abundância. Então não permita que o medo te domine. Se você está sofrendo, peça ajuda, não sofra que nem eu sofri em silêncio, porque isso pode levar à depressão, à perda da tua vida, em nome de Jesus. A policial me tirou das escadas, ela abriu as correntes, os cadeados e me abraçou. Naquele abraço, eu pude sentir muito, muito amor, sabe? Um amor tão grande, um amor tão profundo. Naquele momento, ela sussurrou assim no meu ouvido, filha, eu te amo. E eu nunca tinha visto aquela mulher, gente. Nem sequer sabia o nome dela. Eu apenas sabia que ela era uma policial, porque eu tinha lido no papel. E ela me chamou de filha e disse que me amava. E hoje eu entendo perfeitamente que o amor que eu senti naquele abraço era o amor de Deus, sendo transmitido para mim, né? Eu compreendo agora que era o Senhor dizendo, ei filha, eu te amo, eu nunca te abandonei, eu sempre estive do seu lado. Eu quero te dizer isso, o Senhor te ama, Ele nunca te abandonou e sempre esteve ao seu lado. Abraçada com aquela policial, eu saí andando pelo cativeiro e comecei a mostrar as torturas que eu sofri ali, que eu acabei de contar para vocês. Mas chegou o dia em que o Senhor pôs um ponto final nisso, né? Ele prometeu que Ele me faria como uma águia e me levaria a muitos lugares para testemunhar, para curar vidas, para trazer a glória dEle. E a promessa dEle tem se cumprido a cada dia. Deus permitiu que isso acontecesse, mas não permitiu que o inimigo ceifasse a minha vida. Ele me guardou. Eu saí dali no dia 15 de março de 2008, ainda com vida. Eu fui para a delegacia e a mulher foi presa em flagrante. Assim que me tiraram do cativeiro, ela foi algemada e levada para a prisão. Depois da delegacia, eu fui para um abrigo. Eu fui para um abrigo onde era para ficar 3 dias, mas eu acabei ficando 9 meses. Meus pais perderam a minha guarda e eu fui para adoção. Um casal de pastores de Belo Horizonte, pastora Zenete, pastor Marcos Rodrigues, me adotaram e me levaram para Minas. Eu morei com eles por 9 meses e eu desenvolvi um amor assim muito grande. Eu chamava eles de pai e mãe. Depois eu sentia saudade da minha família biológica e eu quis voltar para Goiânia. A pastora Zenete, ela me autorizou e eu voltei. E eu procurei uma igreja, congreguei no Ministério da Esperança e fui batizada. Meu sonho sempre foi casar e construir uma família. E eu prometia, sabe? Eu falava assim, nunca eu vou me separar do meu marido ou dar meus filhos para alguém criar. Nunca vou fazer isso como minha mãe fez. Aí eu fui para a igreja e após um apelo de um pastor, eu me entreguei a Deus, pedi ajuda para estar na presença divina dele. E começou a receber, eu comecei a receber convites para pregar, mesmo sem experiência. Eu fui aprendendo e testemunhando milagres e curas. Isso fortaleceu o meu ministério e a minha fé. E eu casei, e a forma como
veio esse homem na minha vida, né? Ele me pediu em namoro, assim, em um mês. Era um escolhido por Deus para minha vida mesmo. Foi o sinal que eu pedi para Deus. O relacionamento se desenvolveu muito rapidamente, né? Porque crente não tem que ficar namorando, crente tem que casar logo e namorar depois, né? Para não cair em pecado. E a obediência a Deus, assim, de não dar brechas para o pecado, é o que me firmou muito na presença do Senhor. E o casamento é uma vitória, é uma benção divina. E eu consegui ter essa bênção, casei, sou feliz, e Deus me deu tudo que eu precisava, o amor dele, né? Das pessoas que eu amo ao meu redor. Gente, esse testemunho é muito forte, né? Tem muitas outras coisas para contar, assim, mas não dá para resumir tudo num vídeo, fica muito longo. Mas o testemunho dela tá aí nas redes sociais, coloca o nome dela, que você vai achar o testemunho dela contando, é muito emocionante. Compartilha esse vídeo, me segue se você ainda não me segue, e se você tem um testemunho para me contar, manda para mim, que eu conto aqui, que Deus possa te abençoar grandemente.